Tá começando mais um Anamnese da Aprovação, um projeto do Curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou o João e hoje ao meu lado a honra e a graça de estar com meu querido amigo, professor Leonardo Gomes. E aí, pessoal, mais uma vez aqui no podcast, mais uma entrevistada para poder passar para vocês o mel da coisa. É isso, João? Muito Para bom. que as pessoas possam montar o seu quebra-cabeça, como eu sempre falo. E muito legal. Espero que vocês aproveitem desse momento para extrair um pouco mais de possibilidades para estudar melhor, para chegar a se aproximar da aprovação e estar aqui com a gente o ano que vem. Wunderbar. Esse seu início foi isso? maravilhoso. Que E, isso? tem que respeitar, né, chefe? E com vocês hoje, rapaziada, uma aprovada na maior universidade de medicina do Brasil. Não é do Rio, é do Brasil. Olha só. Maria Clara, aprovada na medicina UFRJ. Vai lá. Oi, gente, tudo bem? Sou a Maria Clara. Tô muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar essa história com vocês. E é isso, né? É simples assim. É simples assim, A camisa João. fala, Léo. Não precisa, acabou. Primeira opção. Primeira opção, não tem jeito. Cara, pô, não, mas é orgulho, né? Não tem. Demais. Pô, você tá numa faculdade, pô, de medicina. E vamos lá, João, a gente vai conversar sobre isso, mas mais uma vez. Que você julgou se um dia conseguiria e as incertezas da vida vão te fazendo, né, cara? A questionar isso, se, putz, vai chegar a minha vez, eu tô fazendo a minha parte, mas não chegou, as dores, e tá ali agora, e agora já tá no segundo período, mas, putz, cara, já tá vivendo esse sonho, porque ainda é parte do sonho, né, Maria Clara? Não, às vezes eu tô lá no CCS, assim, e aí cai a ficha, assim, tipo, nossa, eu tô aqui depois... Como assim? Depois de tanto tempo, eu realmente tô aqui, tipo... É isso, então tá mágico vivendo mesmo. o sonho, tá vivendo esse sonho aí, é muito legal ter participado, ser parte dessa história aí também, e a gente vai conversar sobre isso, acho que é isso. Vambora. Bora. Maria, como é que surgiu a medicina na sua vida? Foi do nada, sempre quis, como é que foi? Então, desde criança, eu ficava muito doente, com otite, assim, no hospital. E aí eu acho que começou assim, quando eu era criança, eu via os médicos e eu ficava repetindo que eu queria ser médica. E eu tinha muita afinidade também pela área de biológicas e exatas. Inclusive, eu tinha muita dúvida se se eu cursaria engenharia. Mas foi assim, tipo, desde criança, eu sempre repetia que eu queria fazer medicina. E assim, mesmo repetindo que queria fazer medicina, você sabia do desafio que era ou era só algo, vou fazer medicina? Não, eu acho que eu sabia do desafio, tipo, eu tinha uma noção de que era difícil, mas eu não sabia que o buraco era tão embaixo assim, entendeu? Tipo, eu achava que se você fosse um aluno bom no colégio, você fosse nas aulas, tirasse nota alta, você ia conseguir, assim, você já tava concorrendo. E aí foi um choque de realidade, assim, depois que eu não passei, né, do terceiro ano e tal. Isso já foi uma verdade, né? A gente eu, Ritter, Bruno, tal, o João chegando agora aí, mas Alcides principalmente, né, que é mais velho, era muito comum antigamente o bom aluno do terceiro ano ser aprovado em medicina. E aí é uma dor ainda maior para essa galera que está sendo aprovada agora, porque muitos pais são médicos e passaram do terceiro ano, sacou, João? Então o cara olha assim e fala assim, cara, é difícil, mas se você estudar vai passar. E o buraco é outro mesmo. Hoje é outra realidade, são menos vagas, né? E aí eu não estou nem discutindo a coisa da cota que eu acho que é de direito e tal, mas não é nem a cota. Tem menos vagas mesmo. Se a gente somasse tudo, tem menos vaga. Não tem essa, meu irmão. É o Brasil inteiro brigando por uma faculdade. Antigamente cada um tinha o seu vestibular e tal. Então primeiro você faz a prova, depois você escolhe. Então hoje está mais difícil, João. Não tem o que fazer, está complicado. E eu vejo que os alunos, eles estão numa idade de, cara, é difícil, mas é porque o mundo ainda não me conhece. Quando eu chegar lá, eles vão me conhecer e saber quem dá. Então Vou é calar isso. a boca de todo mundo. Tem o sonho, né, cara? exatamente. E aí você faz do terceiro ano, não passa, e aí tem a mão na cabeça natural dos pais, mas esse ano era um ano só de terceiro ano, mas quando cai no curso e olha para os amiguinhos do lado e vê que a galera... Olha a galera que não passou. Se esse pessoal que não passou tá nesse nível, vou ter que correr bastante agora, né? Acho que tem essa é a conversa que a gente vai tomando aí, né? Pra mim, uma dificuldade, assim, também que encontrei é que
eu sempre fui, assim, uma ótima aluna no colégio. Tipo, sempre tirava nota muito alta e tal. E eu estudava de véspera. Tipo, eu acompanhava as aulas, mas eu não era aquele estudo disciplinado do cursinho, sabe? Então, eu não fazia tão simulado. Eu focava muito no conteúdo e me dava bem. E aí, os meus pais... E eu sempre fui muito independente, assim, na hora de estudar. Meus pais nunca cobraram muito. Então, eles já estavam muito na expectativa também de que eu ia passar. Não, você vai passar, com certeza e tal. E aí, quando eu não passei, pra eles também foi um choque, sabe? Que eu não tinha conseguido. E aí, eu acho que isso de cair a ficha, de que o buraco mais embaixo não é só pro aluno, é pra família também. Tipo, demorou um pouco pros meus pais perceberem que não era só uma questão de você ser um bom aluno no colégio e tal. Você tinha que realmente fazer um estudo bem direcionado, Você é um estudante profissional, né, assim, no cursinho. Então... Exatamente. O vestibular, hoje em dia, do Enem, ele é um vestibular que poucos... Hoje em dia as pessoas conhecem mais, né, João? Mas, assim, acho que os colégios, eles não têm a preocupação em aprovar para o Enem. Eles têm outras funções na vida de um aluno, formar o aluno, um cidadão, e tem toda a coisa do colégio, né? E aí eles iam fazer o Enem, eles vão fazer o Enem muitas vezes, fazer mais uma prova. E quando abrem a prova do Enem, e aí, queria esse relato assim, Maricela, como é que é olhar depois no final e ver a prova com outros olhos, né? Porque uma coisa, tem uma questão ali, não tem uma questão ali. Ali dentro daquela questão tem muita coisa para ser retirada, tem um comando, tem as opções. Tem muito trabalho em cada questão. Então, assim, você não só, no curso você não está ali para aprender o conteúdo, você está aprender o conteúdo, claro, e a forma de fazer a prova, e como olhar para aquela prova, e como eu vou encarar aquela realidade. Tem muita coisa, né? Sim. Então, o pré-vestibular, ele é para isso, né? Para você ouvir a expertise dos professores que não estão ali só para dar aula, estão ali para te ajudar em várias coisas, né? Então, os pais, eles olham para o colégio, para o bom aluno que estudava de véspera e acha que é capaz. Então, o cara que estudava de véspera, ele é um cara capaz de fazer uma prova amanhã. Sim. Né? Ele é capaz pra cacete de fazer uma prova amanhã. Mas ele não tava ali pra aprender, ele tava ali pra aprender a fazer a prova amanhã. Daqui a 3 dias esqueceu, pô. Né? E como é que você retém um conteúdo pro final do ano? Como é que a gente faz uma prova só em novembro? Aprender de verdade, para que aquilo ali seja meu e aí eu possa aplicar isso lá na prova. Então é complicado. É outra coisa, né? Eu acho que existe uma frustração, sim, de não passar do terceiro ano, mas ela é superficial. A frustração maior é que eu não passo depois de um ano de curso. Aí a paulada é de verdade. Pois é. Então, a gente vai chegar lá, João, mas acho que a paulada é ali. Quando você fez um ano de curso que os pais... não, cara, não passou do colégio. Agora é só um imatura. aninho, Não, pô, agora... Vamos lá, vamos começar... Eu queria saber disso. Como é que foi essa primeira reprovação, assim, direto do terceiro ano? Como é que foi pra você e para o contexto da sua família? Assim, o meu pai e a minha mãe estavam com muita expectativa de que eu fosse capaz de passar, entendeu? Então, eu acho que quando eu não consegui, foi uma frustração pra eles. E, tipo, eu não culpo eles, porque eles só querem o melhor pra mim e tal, mas... eu acho que eles ficaram muito sem entender, tipo, como assim? Você sempre foi muito bem no colégio, sempre fez sua parte e tal, como é que você não passou no terceiro ano, sabe? Não, rolou essa conversa ou isso aí você imagina que foi esse questionamento que eles fez? Rolou essa conversa. Caramba. Tipo, assim, meu pai ficou... Ele não entendia. Não realizou. Não realizou, não percebeu, porque eu acho que eles ainda não sabiam da situação que era, tipo... principalmente quando eu entrei no cursinho, eu não tinha ido de cara pro Mini, eu fiquei um mês em outro cursinho, que não... Nossa, é completamente diferente, assim, quando você entra no Mini é outra realidade, mas... Você vê que tem muita gente muito boa, sabe? Que já tá lá, assim, já sabe tudo. E aí você percebe que realmente falta alguma coisa que não me deram na época do colégio. E eu acho que é muito isso que você falou, de saber fazer prova. Porque passar no Enem não é só você saber o conteúdo, é você também... É isso mesmo, o estudo direcionado, você entender os distratores, entender o estilo de prova que você está fazendo, fazer muitas questões, trabalhar o tempo. Isso é uma coisa que realmente eu acho que foi... como posso dizer?
Faltou pra mim, né? Só o tempo vai trazer, né? Acho que é a experiência que o tempo vai amadurecendo mesmo e você vai encontrando a melhor maneira, né? Porque a gente fala assim, João, o cara tem que fazer primeiro as fáceis, depois as médias, depois as difíceis. Sim. Pô, pra gente é muito simples. O aluno que chegou ali não sabe nem ver o que é fácil. Pois é. O cara não sabe nem o que é uma questão fácil. Aí eu falo pra eles, então pra vocês, tamanho é documento. Faz a pequenininha, depois faz a média, tamanho médio, depois faz o tamanho grande. Vai pelo tamanho, pô. Aí é pequenininha, eletromag. Não, existem questões pequenas que são difíceis, sim, mas eu pelo menos entendo você totalmente percebe que você. ela é É. difícil em 3 linhas. Você não lê um texto terrível para depois Sim. falar assim, nossa, era difícil. Era difícil. Não, pô, então assim, é óbvio. Então tem toda uma construção, né, de que eles chegam ali e assim, eu dando meu olhar da Maria Clara, assim, sempre mais quieta, sempre mais responsável, sempre mais na dela, mas você via no primeiro ano da Maria Clara uma inquietude no sentido de, cara, não é possível que eu não entenda o que esse cara vai dizer nessa aula, porque eu sou boa aluna, porra. Que porra difícil. Que isso aí, cara? Que galera tá... E aí é normal que o aluno ele se cobre, ele se frustre, ele se, Sim. né, até se achar ali enquanto aluno, estudante e tal, tem um tempo de perceber que tem caminho a seguir, Sim. né, João? Porque é muito fácil falar assim, não, cara, se eu fizer, eu consigo. Cara, quando ele olha para uma galera que tá no alto escalão do simulado e tá ali, a ficha começa a cair, cara. Que o buraco... Os seus pais são da saúde, são dessa... Não, eles são de Aí, TI, meu são de amigo, outra aí área. imagina, o cara 200% racional, o pai, ele não escolhe a escola do filho, né? Quando tem uma condição, não escolhe a escola do filho, escolhe a melhor na cabeça dele. Eu botei minha filha, pude proporcionar a ela o melhor que existia, né? E a escola que você estudou, claramente, ela é muito boa, né? Ela era uma boa aluna lá dentro e o cara de TI se isso... Fazer um programa. Então, João, né? Então, aquilo. E aí, cara, quando não acontece, como assim? Que universo é esse? Aí, né, vem toda essa loucura que passa dentro da sua cabeça. Porque Maria Clara me parece uma menina muito responsável. Então, ela assim, cara, eu preciso passar não só por mim, mas meus pais também estão me olhando. Então, eu vejo toda essa cobrança dela, né, nessa vertical da família aí. E foi muito isso que você perguntou, né? De como é que foi pra mim essa primeira frustração. Eu acho que eu fiquei com um pouco da síndrome do impostor, assim, de achar que eu não ia conseguir. Fiquei muito mais insegura. E eu já tinha um problema muito grande com o perfeccionismo na redação. Inclusive, isso foi um dos maiores problemas pra mim em toda a minha trajetória de vestibular. Que, tipo, eu demorava muito pra fazer a redação, demorava 3 horas, não acabava, porque eu queria fazer uma coisa muito boa, uma coisa perfeita, assim. E eu acho que era muito isso de achar que o Enem é esse monstro, assim, na minha cabeça, que eu tinha que fazer uma coisa maravilhosa. E aí acabava que era um paradoxo, né, do perfeccionismo, porque você fica nessa de, não, tem que ser uma coisa muito boa, muito boa, muito boa, e você não faz o que tem que ser feito. Básico, né? Essa visão é muito importante, porque isso principalmente por um terceiro ano que tá meio perdidão e quer ser perfeccionista em algo. E, cara, você deveria estar se preocupando com o feijão com arroz do outro ali, porque tá faltando muita coisa, sabe? E eu vejo muito isso, principalmente quem é mais imaturo. E É a foi uma famosa coisa frase que toda semana, feita é melhor que Exatamente. Sim. É exatamente isso. E assim, Maria, quando você chega ao Mini, no primeiro ano ali, como é que foi o baque da mudança do colégio pro ritmo do Mini? Isso que o Léo falou, de olhar pro lado e ver gente que tá sabendo muito e você não fazer ideia de que um dia você pode saber assim. Como é que foi isso pra você pessoalmente? A Maria pegou uma turma, pelo menos em física, né? Que era à tarde, era uma galera até mais nova. O baque mas mesmo assim, cara, você tem pessoas ali, quando você olha nas lives, quando você olha nos simulados, na posição do simulado, né? E você começa, não sei se teve alguém que você olhou e falou assim, fulano de tal, cara, que essa pessoa é um... Não, uma coisa que eu fiquei impressionada desde a primeira aula, assim, que eu fiz com o Alcides, é que todo mundo respondia tudo, assim, na hora, muito rápido, todo mundo tava, tipo, muito afiado, e eu acho que essa mudança de ambiente foi muito boa pra eu perceber que eu precisava melhorar, tipo, eu precisava correr atrás. Estudar de verdade, né? Aprender... Mas eu acho que ainda assim demorou um pouco pra eu criar essa humildade de eu tenho que seguir ouvir o que o cursinho tá falando. Tipo, eu acho que um dos maiores erros do meu primeiro ano de cursinho foi eu ter achado que eu ia dar conta de tudo sozinha.
Então, assim, eu tinha aula que eu pensava, não, eu vou assistir essa... Eu pego depois, ou, tipo, eu não vou fazer tudo da apostila, sabe? Eu escolhia muito o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, e aí eu acabava não seguindo, assim, com um plano muito definido. E aí eu acho que depois que eu não passei de novo, primeiro ano de cursinho, que eu não passei de novo, e eu percebi que eu podia ter ido muito melhor do que eu fui, assim, por causa da prova mesmo, porque eu não fazia muito simulado, focava muito em conteúdo, não fazia muito exercício. Aí eu resolvi, eles estão aqui já tem, sei lá, mais de 20 anos, não sei quanto tempo vocês estão trabalhando foi o no vestibular. 25º esse ano. Já tô há tanto tempo aqui, já sabem tanto de vestibular, melhor eu ouvir um pouquinho, né? Talvez, né? Pois Só talvez. Porque assim, eu acho que quando a pessoa contrata o curso, ela precisa contratar o pacote que o curso oferece, né? Ela precisa contratar. Aqui no Mini, por exemplo, a gente tem a WhatsApp. O aluno tem que usar, cara, a dúvida do WhatsApp. Ah, mas Léo, você... Putz, cara, tu tem que ter muita paciência para responder. Não, se eu não tiver paciência, eu botaria alguém para responder. Eu não venderia mais física, não tem. Mas se tem, João, não pode ser só a matrícula que fez, não é só para matricular. Da mesma forma, cara, como é que faz a prova? É assim. Ah, não, mas eu prefiro fazer do outro jeito. Você já passou? Não, então escuta, eu aprovei muita gente. É assim. E você tem que fazer, cara. Pode ser que um ou outro, de fato, tenha, né, chegado a uma conclusão mirabolante que para ele funcionou melhor, mas aí são as exceções que justificam a regra. Concordo totalmente com isso. E é uma coisa que é frequente. A pessoa que sai do terceiro ano, que era bom aluno, chega no primeiro ano de curso, não segue, é reprovado e aí volta no segundo. Não, agora eu vou fazer tudo do jeito que ele fala. E aí, adivinha? É isso, cara, porque são muitos anos orientando muita gente como estudar, como fazer melhor, a apostila com os exercícios exatos que vão te levar a desenvolver o conteúdo, os simulados que, putz, cara, pra gente assim, são bons ou não são? Pelo menos é o que tem a maior quantidade de pessoas do Brasil fazendo, então você vai botar no ranking ali e vai passar uma régua pra saber se teu caminho tá indo ou não. Então acho que são várias ferramentas pra fazer essa medição ao longo do ano. Não é surpresa para ninguém que você está melhorando ou que você não está evoluindo. Se fizer, não é surpresa, cara. Não é uma surpresa. Nossa, passei. Ninguém se surpreende que passou. Você se surpreende que não passou. Mas que passou, não é surpresa, cara. Você, né? Assim, você sabia que estava num alto rendimento já, sabia que estava desenvolvendo. É isso, né? Então, assim, Maria Clara, como é que era a sua forma de estudo, assim? Como é que era a sua rotina no primeiro ano e depois o que você mudou para o segundo? Você fazia aula e chegava em casa, assistia a aula de novo, fazia exercício? Não, fazia um resumo e fazia exercício? Não, só fazia o resumo. Não, eu só assistia a aula. Como é que era? Como é que foi isso aí? Então, no meu primeiro ano de curso, eu acho que bateu um pouco desse desespero de, nossa, tem muita gente muito boa. E aí eu ficava de 7 da manhã até as 11 estudando, assim, que nem uma maluca. E eu não tava estudando, né? Eu tava esperando dar 11 horas pra bater meu ponto lá, fingir que eu... É uma verdade, João? Importante esse relato. E aí eu ia pra aula e eu não estudava do jeito certo. Eu acho que eu focava muito no conteúdo, em ficar fazendo resumo, ficar... É isso, né? Ficar no primeiro momento correu errado. Correu errado, E eu acho que era por causa disso também, de um medo de... Porque quando você faz o exercício e você erra, você vê que ainda tem muita coisa pra melhorar. Então eu acho que eu tinha muito medo, assim, de se frustrar. De me frustrar de novo, sabe? De ver que eu precisava realmente focar em algumas coisas. Quebrar essa ideia de que eu já tava boa pra passar. Esse amadurecimento, ele é importante, né? Assim, você reconhecer que você tá abaixo é o primeiro passo para você subir, né? Ninguém quer ver o feedback. Ninguém quer ver, eu acho que eu tentava ficar numa bolha, assim. Aí eu ficava só fazendo resumo. É melhor não saber. E isso é muito comum, cara. A gente já sentou aí nessa cadeira, falou a mesma coisa. Gente que tá assistindo esse podcast agora vive da mesma forma, porque perceber que você não tá no caminho ou que você não tá conseguindo desenvolver aquilo que você deveria é muito ruim. Pô, a gente não quer ser confrontado pela verdade, mas é o único caminho. A verdade é o único caminho, querido. Não é? João, eu tenho... São muitos anos fazendo isso. Na minha apostila, vocês sabem, existem lá os exercícios prioritários.
eu já sei que tem pessoas que não querem, não podem ou não conseguem fazer tudo no seu tempo de estudos. No seu tempo de estudo. Então eu já indico para ele, cara, faz isso aqui pelo menos. Faz esses daqui pelo menos. E isso deve ser seguido pelo menos no primeiro ano. Primeiro ano do cara, o cara tem que fazer aquilo ali. Qual o objetivo dele? Se achar, se encontrar, achar a melhor maneira de estudar. Né? Aquele é um ano dele se organizar. Pô, deixa eu fazer meus resumos, deixa eu fazer as questões, deixa eu botar as minhas dúvidas. E no final do ano, ter se organizado bem para que no outro ano seja aprovado. Ou até ser aprovado no primeiro ano. Acho que essa é a discussão que a gente tem sempre aqui. Né? Agora, quando o aluno nem aquilo faz, meu irmão, é o impostor. Ele está se tá se defendendo, né? Mas ele está se prejudicando. Não tenho que... Tá se prejudicando. Eu achava que eu estava estudando assim, só que eu acho que eu estava usando o método de estudo que eu usava pro colégio, não pro vestibular. Porque no vestibular não adianta, você tem que fazer muito exercício, você tem que fazer simulado. E foi uma coisa que eu fugi muito no meu primeiro ano de curso. Tipo, eu fazia muito resumo, redação, que é uma coisa que eu deveria focar, mas eu acho que sempre foi meu calcanhar de Aquiles, assim, o tempo de prova, de redação e da prova no geral do Enem. E aí eu fugia muito disso. Tipo, a Rose, né, ela é bem carrasco na correção. Então, tipo, a primeira nota muito baixa, assim, que eu recebi dela, eu fiquei, gente, não é possível. A época do colégio, eu sempre tirei 960, 980, 1000, sempre tirava nota alta. Como assim? Não é possível. Da mais maneira que alguns alunos julgam que a gente... não deve gostar de mim. E, gente, não é possível, ela tá maluca. E aí eu parei, eu fiquei meio frustrada, assim, eu parei de fazer muita redação, fazia só quando eu queria. E aí chegou, assim, no final do ano... E eu percebi que eu não tava acabando a redação no tempo, não tinha mudado exatamente o que eu tinha que mudar, que tinha que ter evoluído. E aí, enfim, chegou na prova, eu fiquei muito nervosa, assim, na hora da redação, deu um branco. E, assim, tava muito desgastada, porque eu estudava todo dia de 7 às 11, eu tava muito cansada. Então, assim, não conseguia nem mais imaginar coisa, assim, na minha cabeça, tava tão cansada. E aí chegou na prova, no primeiro dia de prova, eu só travei. Não consegui acabar a redação. Quer dizer, eu acabei a redação, mas eu não consegui acabar a prova. E assim, até fui muito bem no segundo dia. Com a nota do segundo dia, daria pra eu passar. Mas o primeiro dia foi um desastre, assim. E aí, eu percebi que eu deveria mudar tudo que eu tava fazendo. Baixar a guarda. Que bom que percebeu, Devia ser mais humilde, assim. Baixar a guarda, né? Pois é, porque eu vi que muitas pessoas que estavam comigo, assim, na minha sala e tal, passaram, faziam feijão com arroz, faziam o que o cursinho falava e tal. Então eu pensei, gente, não é... Eu não sou sei lá, a especial que vai... Pois é. Bela frase. Não, isso é muito importante pra você que tá assistindo a gente. Querido, você não é especial. Pelo amor de Deus. Sabe, porque todo mundo se acha que lá no seu interior tem essa vozinha que fala, não, eu sou especial, comigo vai ser diferente. Você é diferente. Pois é. Mas eu sou diferente. Comigo vai ser diferente, não, cara. Assim, se você fosse especial, você já saberia disso aos 17, 18 anos. Vai por mim. Então, vamos devagar, tá ligado? E assim, cara, se você já tem um ano conturbado, dificilmente você vai ter uma prova calma. Sim, Nossa, teu ano foi conturbado. Aquela meia hora que você sentou e você vai dizer assim, meu Deus, chegou a hora. Meu Deus, chegou a hora. Por que eu não fiz todas as redações que me mandaram? Por que eu não fiz isso aqui? Porque isso. Não tem o que fazer, cara. Você fazendo tudo, Maria Clara. Tudo. Você chega naquela hora e fala assim, será que é suficiente? Mas pelo menos você tem um alento ali. Cara, não sei se mas tudo que tinha que fazer eu fiz, que deve ter sido o que aconteceu no segundo ano, sabe? Isso é confortador, pô. Você olhar e falar, cara, se tinha mais coisa pra fazer, eu não sei. Eu fiz tudo que eles mandaram. Pô, tudo. E aí, te dá uma consciência limpa, assim, na prova. Vai estar nervosa? Vai. Vai estar ansiosa? Vai. Mas vai estar confortável naquela situação onde eu fiz, pô. Acho que é isso, né? Agora, não ter feito é um desespero. E aí, tu começa a fazer uma questão, não, eu vou pra outra, eu acho que eu vou fazer então humanas, já que não sei o que, eu vou ler esse texto de novo, volta e faz a redação. Loucura, cara. Loucura, fica perdido. Perdido. E aí, putz, cara, jogou o ano. Não, o ano foi sendo jogado pelo ralo aos poucos. Muito bem colocado. Eu acho que o cara é aprovado para medicina semanalmente, né? Então, na minha cabeça, cada semana, check, e aí você termina o ano ok e vamos ver se eu tenho garrafa vazia para vender.
Eu também acho. Tipo, no meu segundo ano, se foi uma coisa que eu acho que foi essencial, assim, pra eu passar, que foi a questão da disciplina, de eu perceber que eu não precisava, assim, ficar, tipo, sei lá, 12 horas por dia estudando. Eu tinha que estudar bem, só que todos os dias fazer o mínimo, né? Fazer um pouquinho. O que tinha que fazer. O que tinha que fazer, isso. E aí eu me permiti, tipo, descansar um pouquinho mais e tal, porque eu tava muito cansada do ano anterior. Estudar com mais qualidade, não quantidade, assim. Mas esse é um relato de... Não tem o que fazer. O primeiro ano é desesperador, cara. Ou o cara bota na cabeça dele que certo ou errado ele precisa estudar, e o segundo ano pode ser um ano mais dono de si, assim, né? Um segundo ano onde você se percebe mais e consegue enxergar melhor o que tem que fazer, né? Exato. Acho que o primeiro ano é uma confusão tão grande que você nem tá entendendo, você só tá fazendo, né? Algumas pessoas ainda têm essa frieza de, cara, provavelmente não vai ser nesse ano, já vou me organizar, mas normalmente é uma loucura, cara. O cara larga tudo, o cara não faz academia, o cara não faz nada, o cara só vive pra estudar errado. Chegou no dia da prova. Faz parte, a pessoa tentando se achar, né, cara? Tentando se encontrar. Com pouca idade ali, com pouco tempo de vida. E o segundo ano é um ano mais... Ele consegue enxergar o horizonte e ouvir, né? Abre os ouvidos e segue o que tem que ser feito e participa dos atendimentos e escuta o que tem que fazer nos atendimentos e olha o simulado e faz o caderninho de erros. Nossa. E, enfim, né? E tem trabalho para ser feito, tem muita coisa para ser melhorado. E vamos ser sinceros, você passou, conteúdo top. Mas se tivesse que fazer outro, tem coisa para aprender mesmo aprovado. E não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer, é infinito, cara. É infinito. E você fazia esse negócio aí de caderninho de erro? Como Então, como é que eram os seus métodos de estudo? No meu segundo ano, eu resolvi começar a fazer mais exercício simulado, porque isso foi realmente uma coisa que faltou. Porque eu percebi que, tipo, que faltava experiência de prova, assim, pra mim. Eu focava muito no conteúdo, e aí eu chegava na hora da prova e eu não tinha a menor ideia do que fazer, assim, eu não tinha uma estratégia definida, tipo, eu vou fazer as questões fáceis antes, vou começar por matemática, porque eu acho que quando você chega na hora da prova e você já tem um método, você já tem uma coisa que você fazia sempre, uma disciplina, assim, mesmo se você estiver desesperado, você já vai saber o que fazer, assim, bateu Você o desespero. Você começa, você faz, você não fica que nem um cego, assim, no tiroteio. Que foi o que aconteceu quando bateu o desespero no meu primeiro ano de curso, assim, no Enem. Eu fiquei desesperada, assim, Pois é. E aí... Você chegou a chorar em algum momento? Ou ter essa vontade de chorar no primeiro dia de prova? Eu fiquei... No primeiro ano, no ano que você não foi aprovado. Eu fiquei pálida, assim. Eu saí da prova e a minha mãe falou, caramba, o que aconteceu? Você tá branca. Tipo... Foi atropelada a prova. Eu tava desesperada, porque eu percebi que... eu fiquei empurrando uma coisa que já era pra eu ter resolvido, né? Que era isso, de fazer prova, de resolver meus erros. E aí, no meu segundo ano, eu foquei mais em fazer as apostilas, os exercícios. Principalmente, assim, física, matemática, química. Eram matérias que eu tinha facilidade, assim, na época do ensino médio. E acabou que no meu primeiro ano, eu achava que eu já tava bem. Tô bem. Tô bem, não sei o quê. Só que faz muita diferença você chegar na prova e você perceber, eu já fiz esse tipo de questão, já sei como é que é, você já vai rápido ali, já resolve rápido. Eu acho que o principal, assim, que muita gente também negligencia é a prova, tipo, é o tempo de fazer as coisas, enfim. E aí eu comecei a focar mais nisso, tipo, fazer exercício, fazer... Bastante, em quantidade bastante exercício, agora. As apostilas de física, eu comecei a fazer todos os exercícios, praticamente. É isso, cara. Não, eu lembro do meu ano de aprovação, que tem bastante tempo, e eu fazia toda a tua apostila, cara. Entendeu? E demorava muito tempo. Pô, E reclamava. mais de um dia. Eu não Era sei isso. se eu tô fazendo certo, porque demora demais fazendo a sua apostila. E as minhas Eu nunca apostilas falei têm a assim. revisão, né? Tem a Não, revisão. pô, caraca, ó, muito bom. Revisão de física é muito bom, cara. Aquilo muito ajuda boa. muito, cara. De verdade, porque é o Anki antes do É Anki. isso, é antes do Você Anki. criou o Anki. É isso. Não criei. Mas eu já fazia. E agora ainda tem as revisões mensais, João, que eu boto lá. Além da revisão da apostila, tem as revisões mensais pro cara fazer de novo. Então a revisão da revisão já ao longo. Isso é ótimo. Pô, cara. não tem o que fazer, cara. É botar a cara e, meu irmão, ter o feedback. Qual o feedback? Acertei ou errei, pô. Isso é ótimo, muito É bom o mesmo. feedback, pô, da aula. Né? Não tem o que fazer. E eu acho que o aluno tem que estar disposto a olhar para esse feedback e progredir, pô.
É. E não... Porque assim, às vezes eu tenho a sensação, principalmente dos alunos que vieram e que se diziam muito bom na escola e provavelmente eram mesmo, né? O cara olha pra gente e fala assim, esse maluco tá querendo inventar pólvora. A sensação no olhar é essa. Porque eu fiz o meu ensino médio todo, o cara nunca falou disso, vai querer me ensinar Pão de Wheaton. Vai querer me ensinar Delta Pois Estrela. é. Vai querer me ensinar... E num outro ano, que é o ano do aprovado, o cara não julga mais, João. Não. Ele Não, não é. julga, ele só vai lá e faz. Se esse baixa a maluco da cabeça. barba branca deu isso aí, de algo, por exemplo, o cara vai lá e explica pela interfixa, interresistente, interpotente, João. Um tema sensível. Que não tinha caído nunca. E alguns alunos julgam. Será que eu deveria? É. Quem foi o louco que julgou? Quem foi, Maria Clara? E pergunta quanto Foi. faltou para Caramba. passar na Unirio. Foi algo bem Nossa. marcante. Não tem jeito, cara. A gente que tá ali não só viu as provas dos anos anteriores, Sim, como claro. a gente sabe provavelmente qual vai é o ter. próximo que Aquela planilha que tu faz. é lá. isso, cara, que vai ter. Então, assim, se o cara tá ali te falando que pode, pode ser que não caia, mas tá chegando a Sim. hora daquilo cair. Eu só não quero correr o risco Claro. de não ter dado aquele Sim. conteúdo, enfim. Não, e aí você percebe também que mesmo no que você já tem facilidade, ainda tem muito pra melhorar. Tipo, não sei, a questão de resolver os exercícios, o tempo. Então, é isso aí. Acho que ainda tem esse passo aí que é assim. Não adianta fazer só a questão. Você precisa fazer a questão no tempo que tem que ser feito. É. E você só vai conseguir fazer naquele tempo se aquilo tiver muito fácil para você. Pois é. Não adianta você só saber fazer. Tem que ser fácil. Sim. Eu acho que uma grande virada no Mini, para quem tem a oportunidade de estudar no Mini como nós tivemos, é perceber que você domina completamente o conteúdo. Sim. Cara, eu lembro, eu dominei tanto conteúdo de física que, pô, dou aula de física, entende? Tipo, eu entendo aquela matéria porque o Léo me ensinou aquilo ali. E poderia cair da forma que fosse, do jeito diferente que fosse. Do avesso. Eu dominava aquilo ali de modo completo. Porque a gente aprende. A gente faz muito exercício, a gente entende a teoria, a gente sabe as variações que podem ser cobradas. E eu acho que isso desenvolve a gente até cognitivamente, tá ligado? É. A gente fica realmente mais inteligente para as questões da vida, porque a Sim. gente aprende alguma coisa nova ali de verdade. E muitas vezes o aluno do colégio, o que eu vejo, Léo, e até na faculdade, né? Ele decora aquilo ali, e decorar não acho que seja um problema, mas pra mim o grande problema é ele decora e esquece, ele não fundamenta. Porque não No faz pri- sentido, cara. No primeiro momento o cara decorar, beleza. Mas depois ele tem que fazer a base. É aquele cenário Porque- que o Alcides fala, que você empurra, cai. É isso aí. Porque o nosso cérebro ele não foi feito para aprender, ele foi feito para associar. Quem aprende é HD de computador. Você injeta o negócio lá dentro e ele guarda. Se a gente não. Por isso que a criança demora quanto tempo para falar oi? Pai, né? Nenhuma palavra que ela tá ouvindo faz sentido para ela, até a coisa começar, e aí obviamente tem a condição cerebral e tal. Mas a gente foi feito para associar. Enquanto as coisas não forem associadas, elas são facilmente esquecidas, né? Então o cara foi lá, estudou para uma prova de amanhã, decorar é suficiente, pô. Mas só que não está aderido em nada, aquilo não está preso em nada. Então, rapidamente, aquilo vai ser descartado pelo cérebro, sai da memória de trabalho. Né? Totalmente. Então, quando você consegue botar essa peça, encaixar... Cara, às vezes o aluno está no segundo ano, já assistiu essa aula no ano anterior, a gente falou a mesma frase, mas agora ele fala assim... Virou a chave. E aí o aluno fala assim, por que você não falou isso ano passado? Não, eu falei. Só que passou percebido que não estava no seu momento. Exatamente. Não era Verdade. o seu momento. E fazer as que tá- revisões também, pô, ajudou muito. As revisões da sua apostila. Tem que fazer, cara. Isso. Às vezes o abençoado tá aí, chega, faz a apostila toda dia que não tava, fala, agora é revisão, vou fazer não. Porra, Não, bacana, essa Pois aqui é. eu já fiz. Isso Não, é uma essa aqui eu já coisa- sei. Não. Eu passei, às vezes eu nem acabava, tipo, a apostila do dia toda, mas eu sempre fazia religiosamente as revisões, tipo, Graças sempre. a Deus. Isso é muito importante, Pô, isso cara. fez muita diferença. Porque às vezes eu quero dar uma aula da semana que vem, mas eu preciso de um pré-requisito que foi dado na aula 7, eu tô na aula 23. Então é óbvio que na minha apostila da Não, aula e você 22 tem a revisão pra você fazer da aula 7, porque eu vou usar semana que vem, cara. E você vê que tá dominando mesmo o assunto. Porque você faz a revisão, não entendeu? Tem algo errado ali. Claro. Que você não deveria estar deixando tão pra trás dessa forma. É o Anki. Muito bem. E isso também de todas as questões que eu tinha uma mínima dificuldade, você tem que pegar, sentar, pesquisar vídeo, ver, entendeu? Não é só, eu errei, e aí dane-se, aí vida que segue. Não, você tem que trabalhar no que você tá mal, né? Então, isso do caderninho de questões eu fazia também, dos simulados, tipo, uma questão que eu resolvi, mas eu fiquei com dúvida, demorei, eu ia, pesquisava vídeo. Eu acho que isso fez muita diferença.
eu não consigo entender o aluno, de verdade. Você que é aluno do Mini e não faz isso, eu não consigo te entender. O aluno que tá no Mini e não assiste aos vídeos de resolução das questões. Cara, não dá pra entender. Porque aquilo ali, cara, aquilo é ouro purinho, sabe? Vocês explicando cada questão da apostila que o cara tá fazendo. Sim. E ele vai falar, essa eu acertei. E você não teve isso, né, João? Não, tipo, eu tinha pra... Tinha ao vivo ali, entendeu? o Isso. professor com uma Mal- vontade, fazendo, Não, resolvendo. Mentira, o Léo sempre tirou todas as minhas dúvidas. Pô, quantas vezes a gente não saiu da Tchuca 2h30? Pô, a aula acabava meio-dia, a gente saindo 2h30, cara. Caramba. Entendeu? Então, pô, ter essa disponibilidade de você chegar, cara, é num clique. Ah, tá aqui a questão. Pô, adoraria te É ver óbvio. 11 da noite, entendeu? Tirando a dúvida minha no meu ano de curso. Mas cara, assim, às vezes o cara resolveu a questão, mas a gente vai fazer de um jeito que nunca mais ele erra na vida. Ele Exato. perdeu a oportunidade de ter assistido Exato. esse vídeo. E vocês ainda davam várias possibilidades de resolução, né? Então, se você não entendeu uma, você podia escolher a outra. Era sempre muito, muito bom assistir o vídeo. Eu acho muito bacana isso mesmo. Mas voltando pro seu segundo ano de curso, quando que você percebeu que as coisas estavam melhorando, que você começou a estar atento aos feedbacks da vida, né? Simulados, provas, relatos de professores. Que momento do ano foi esse que você falou, cara, esse ano parece que eu tenho chance? Eu acho que... deixa eu pensar. Teve algum simulado que te marcou? Pode ser isso também. Tipo assim, cara, agora eu passei em eu percebi que o meu número de acertos estava aumentando. E tinham várias questões, assim, que eu estava começando a resolver mais rápido. Redação também, que era uma coisa que sempre foi uma dificuldade, assim. Eu comecei a assistir todas as aulas de arroz, eu fazia redação toda semana. religiosamente. Não fazia, tipo, 3 redações por semana, se realmente... Não era uma... Eu realmente não gostava muito de fazer redação, mas eu não largava a toalha, entendeu? Então, tipo, toda semana eu fazia. Aí... Você foi percebendo que... fui percebendo que fui melhorando. E isso foi uma coisa que faltou, né? Porque antes, sei lá, eu tirava uns 700, assim, com arroz, e aí eu ficava, então... Dane-se. Pô, isso aí é a professora. Isso. Aí- Talvez, cara, talvez alguém esteja vendo isso e não dando o devido valor pra esse relato, de verdade. Porque o que a Maria tá passando pra gente é uma coisa que todo mundo enfrenta, que é combater o próprio lixinho interno. O lixinho dela era a redação, tá ligado? E é muito mais fácil, Léo, ela receber a redação da Rose e culpar a Rose e culpar a outra pessoa falando, não gosta de mim, não, é muito rigorosa. Quando é muito mais difícil fazer o trabalho. Como eu posso Refazer a melhorar redação, aqui? reescrever aquela redação. reescrever. Que é algo que ela já faz não muita gosta diferença. de fazer. Ela já não gostava de escrever, então era um desafio. Mas todo mundo faz isso em algum aspecto na vida, pô. Tem uma frase do Poderoso Chefão que é mantenha os amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda. Né? Verdade. Então acho que se você não gosta de alguma coisa, provavelmente é porque você não tem um bom rendimento nessa alguma coisa. E é ali que provavelmente está o seu problema e é onde precisa melhor Pois é. ser trabalhado. Senão a aprovação não vai vir, cara. Exatamente. Né? Não adianta construir, uma belíssima estrutura para naturezas e redação, que é um pilar Peso 4. essencial, não tá bacana. Ou Isso- linguagens para outros, ou, né, enfim, cada um vai ter o seu calcanhar de Aquiles, mas aquilo ali é o direcionamento de eu preciso dar um foco bacana aqui. Se você já tinha naturezas como algo forte, E é uma coisa que me incomodava também, que às vezes alguém falava, por que você não passou? Eu ficava falando, por causa do tempo de redação. E aí parecia que era uma desculpinha, Sim. sabe? E aí eu ficava... e às vezes era. E realmente era, porque era uma coisa que eu não tava querendo ver, né? Eu não tava... Eu acho que servia de desculpa realmente pra eu falar, eu só não passei por causa disso, eu só não passei por causa disso, e eu não resolvia. E deixa eu te fazer uma pergunta, Maria Clara. E a forma como você chegou no final, tendo feito, era óbvia como era pra fazer? Hoje você olha pra trás e fala assim, cara, era tão óbvio que era pra fazer isso? Sim. Era tão Depois óbvio que eu que você deveria ter faz, feito as pois é. redações, era tão óbvio E que eu deveria ter feito a muito. apostila. Maturidade, né? Como é que é, assim, você olhar aí? Eu acho que realmente no Maturidade. segundo ano, assim, na metade do ano, assim, eu comecei a perceber que eu tava evoluindo, tipo, que as apostilas estavam ficando mais tranquilas de fazer, a redação também tava começando a ficar mais rápido e tal. Aí eu percebi que eu devia ter feito isso desde o início. Não era Ora, tão, ora. não era tão razoável, assim. Tem algumas coisas que eu
que eu olho assim, eu falo, gente, por que a pessoa... Mas cada um tem seu tempo. Aí vai dizer assim, você tinha que ter me falado isso antes. A gente falou. A gente falou. Só que você não queria escutar, cara. Você não queria escutar. É óbvio que a gente disse que tinha que fazer a apostila, é óbvio que a Rose falou que tinha que fazer a redação, é óbvio. Só que cada um vai ter o seu tempo de realmente ouvir e não adianta só ouvir. Tomar a decisão de fazer. Eu acho que a grande virada de chave que Maria Clara traz pra gente é do primeiro pro segundo ano eu resolvi fazer. E eu acho que uma coisa que fez muita diferença pra mim, tipo, total, foi eu ter começado psicóloga também. O Alcides, eu lembro muito dessa chamada com ele no final do primeiro ano. Ele falou assim, você não vai passar porque você tá insegura. E aí eu sabia disso, e aí eu fiquei muito mal porque eu sabia que eu precisava ter mudado isso ao longo do ano e tal, e eu não tinha feito nada, sabe? E aí, depois que eu entrei na psicóloga e eu resolvi algumas outras questões da minha vida que estavam atrapalhando o meu estudo, fez muita diferença. Porque eu acho que a preparação do vestibular é tipo a Olimpíada mesmo. Você vê que o atleta, ele não adianta só ele fazer os exercícios, ele treinar toda hora, ele também tem que estar bem mentalmente, entendeu? Então, realmente, quando você chega nesse nível de competitividade, tem que estar bem em todas as áreas. Tem que estar bem em todas as áreas. Não tem jeito. Eu vou fazer um relato aqui sensível agora, a Sani não vai gostar. Mas faz parte, Sani. Não vamos levar para o lado pessoal da pessoa que eu vou citar. Eu queria falar só do lado esportivo da pessoa, né? Então, por favor, sensível, porque ele é uma pessoa odiável, mas... por favor, se quiserem cortar... Com medo, gente. Não, vocês vão entender. E não é nada demais. Vai ter gente falando, aqui, isso aí. Deve ser isso mesmo. Copa de 2014, eu cito isso em sala, tá? Copa de 2014, Brasil toma 7-1 da Alemanha, né? 2016, Olimpíada no Rio, futebol masculino mal das pernas, tem a foto clássica do menininho com a camisa do Neymar riscado, escrito Marta, porque o futebol feminino via bem. Vocês lembram disso ou não? Lembro. Vocês eram muito novos. Não. E aí, a final da Olimpíada, Brasil nunca ganhou uma medalha de ouro, nunca tinha vencido a Olimpíada. A final da Olimpíada é Brasil-Alemanha no Maracanã. Foi empate esse jogo. E foi para os pênaltis. O último pênalti é do Neymar. Ele é o homem. Ney, é o menino Ney. Um abraço, Ney. Inclusive, quero deixar claro aqui. Tópico sensível. Tamo junto, hein? Cara, é inviável ele não ter ficado nervoso. Eu não sei. Mas é inviável o mundo olhar para ele. Porque se ele faz o gol, o Brasil ganha a primeira medalha olímpica, meu irmão. Ele pega a bola e vai pra lá e, cara, assim, é inviável o aluno de medicina não ficar nervoso quando começa a prova. Quando o cara fala assim, boa prova. E aí você abre e é inviável o Neymar bater aquele pênalti tranquilo e o aluno começar a prova tranquilo, né? E o que tem de gente querendo tacar pedra, seja no Neymar ou porque assim, é óbvio que seus pais estão ali, pô, Maria Clara, não sei o quê. Mas sempre tem um outro que fala assim, Maria Clara, pô, e tu tá pensando, você tem que responder ali. Cara, e tem o documentário do Garoto Ney, não é mais esse Garoto Ney, Adulto Ney, que ele fala assim, eu peguei a bola, eu baixei a cabeça e eu fui. Aí ele falava assim, eu preciso, quando eu olhar pro goleiro, eu preciso ver o gol grande, porque se eu olhar e o goleiro tiver grande, ferrou. E deve ser a primeira questão, cara, eu preciso olhar ali, virar e encontrar a minha primeira questão que vai me dar confiança, né? E o maluco vai e bota a bola no ângulo. Véio. No ângulo. Ele não bateu o pênalti para fazer o gol, ele vai lá e bota no ângulo, que é o que o aluno aprovado de medicina tem que fazer. Ele não vai lá... Porque uma coisa é você ganhar de 4-0, outra coisa é ter que ir lá e ganhar. Para ser aprovado de medicina, você não tem que fazer uma boa prova, você tem que fazer a prova da sua vida. É isso. Exato. Você tem que ter feito a redação da sua vida, você tem que ter feito a prova da sua vida. Então, quando você vai para um dia de prova, você vai para dar de 4-0, para golear aquela prova, né? Então, você tem que estar muito bem preparado, Maria Clara. Você tem que estar muito seguro, você tem que ter a mente sã e o corpo são, que é, né? Ou que seja lá na sua prática esportiva. Não ficar se comparando também com os outros. Tem que estar pronto, tem que estar pronto. Então eu olho assim e falo assim, algumas pessoas, e a maioria, precisam do psicólogo, precisam da atividade física, mas que você só tem tempo de fazer no segundo ano. Primeiro ano não dá, tempestade, né? Ainda bem que passou, e alguns precisam de um segundo ano ainda para se organizar e só passam no seu terceiro ano, e faz parte, ou no seu quarto ano e faz parte, e assim vai, né? Agora, como é que é olhar
aquela prova do Enem, né? E sair dela, eu não sei como é que foi o seu caso, tendo a sensação de não ter conseguido. Você saiu de lá achando que não conseguiu. No segundo ano ou no primeiro? No segundo ano. O Segundo primeiro ano. dia, quando você entregou o primeiro dia, porque ainda tem o segundo, né? Você sai do primeiro dia com a sensação de deu ou com a sensação de... Como é que Eu saí foi? com a sensação de que deu. É, que foi bem. Aham. Tipo... A redação. Foi a primeira prova de humanas que eu acabei. Da minha... de Mas todas. era normal já acabar nos simulados nesse ano? Então, o que aconteceu, né? Quando chegou perto do Enem, faltando uns 2 meses, eu comecei a focar muito em humanas, tipo, não conteúdo, mas em questão. Porque eu pensei, eu vou diminuir o tempo de humanas pra ganhar em redação. E aí acabou que eu acho que eu comecei a fazer a prova de humanas em 1 hora. Linguagens 1h30, e sobrava umas 2h30, 2h15 assim pra redação, que era um tempo muito bom. Normalmente a galera faz, sei lá, em 40 minutos, 1 hora. Isso foi uma coisa que eu não conseguia sempre. Então eu já sabia que eu tava com essa limitação, e aí eu resolvi diminuir assim o tempo no resto. E aí deu certo. Funcionou, mas você saiu da prova de boa, assim, mas Sim. conferiu o gabarito ou não conferiu Então, o gabarito? eu não Você sabe? conferi o gabarito. Graças a Deus, obrigado, pai. Todas as vezes que senta aí Não, alguém e mas- fala que não conferiu o gabarito, a Mas gente sorri. aí eu não conferi o gabarito, só que aí deu uma semana depois, tava todo mundo comentando. Depois do Enem. Isso. Tá bom, ok. E eu tava com a sensação de que eu tinha ido bem. E aí eu olhei o gabarito, tipo, do primeiro dia. Tudo bem. Acertou quantas? Eu acertei 44 em humanas. Minha nossa. E, 45, tá, chefe? O total, 44 e 45. Pra quem tá perdido aí. e 39 em linguagens. Bem demais. E 960 em redação. E o segundo dia? O segundo dia... Nossa, deu branco agora. Calma aí, rapidinho. Lembrei. Deixa eu te exaltar aqui. 960 na redação. É, O calcanhar de Aquiles. não tem, Dificuldade pra caraca. não tem o que fazer. Parabéns, cara. De verdade. Obrigada. Parabéns. Parabéns pô, não mesmo. tem o que fazer. Sério. Aí o segundo dia eu tirei 41 em naturezas e 41... Eu não lembro se foi 40 ou 41 em matemática. Ó. Medicina FRJ, tá? Top. Ponto 1, tá? Top. Primeira opção. Top. Um abraço. Top. Porque, cara, assim, eu acho que ela foi lá e fez o que tinha que fazer. né? Exatamente. Acho que, pelo seu relato, o primeiro ano, natureza e matemática já não eram tão... Provavelmente não foi esse rendimento. Mas não era um problemático. Então, assim, agora dá para atacar as outras frentes. Mas eu acho que tinha a frente principal, que era a redação, que foi... Foi o né? mais... Mas no primeiro ano só de coisa. Agora foi focado mesmo. Quanto foi em matemática e natureza? Você lembra? Pior que eu não lembro. Assim, Mais ou menos. Eu lembro do TRI. Mas agora dos acertos, eu acho que foi, tipo, 38 em tá alto também. natureza. E acho que foi a mesma coisa em matemática. Ah, tá bom, pô. Então Mas era provável. eu só No lembro... primeiro ano, no primeiro Eu só dia, lembro do segundo dia TRI, assim, provável. direito. A redação foi quanto? Foi a redação que eu travei e tal, e ficou 920. Entendi. E aí no ano anterior eu tinha tirado 960 também. Aí por isso que eu bati um desespero, porque eu pensei, Porque você gente... diminuiu. Involuir. Porque Involuir. não é possível, eu gastei esse ano todo estudando e piorou. Essa sensação é porrada. Mas, graças a Deus, você não desistiu, continuou, fez esse resultado absurdo. Cara, sua nota é espetacular no Enem. De verdade. É um trabalho Você invejável. vê trabalho aí, É. sabe? Então, Invejável. principalmente redação, você ter combatido isso. Pô, você compartilhou com a gente aqui por quase 1 hora. Você deixou bem claro que você não gosta de escrever. E pra quem não gosta de escrever, combater o próprio ego, sabe? De tipo, semana a semana, como o Léo falou, enviar uma redação, receber um feedback ruim, tentar melhorar. E toda semana isso. Pra chegar no Enem, numa única redação e conseguir tirar seu 960 pra estar vivendo aí seu sonho de cursar medicina, cara, é uma oportunidade, de verdade. Obrigada. Assim, sabendo o que tem que fazer, É. não significa fazer. Mas já é o primeiro passo. Sim. Né? Com certeza. Agora, quando você toma a decisão de, cara, eu tenho que fazer isso, vai lá e faz. Exatamente. É fácil passar com isso, João? Não é meritocracia. Não é. Vai doer. Abriu mão de muita coisa, Maria Sim, Clara, né? muita. Porque as pessoas olham e falam assim, nossa, que legal. Só ela sabe quantas vezes ela chorou na frente da apostila. Nossa, só ela... parecia que nunca ia chegar, assim. Só ela sabe quantas vezes, putz, cara, né, foi cobrada, só ela sabe quantas vezes ela deixou de fazer alguma coisa para estudar. Então, assim, dói. Porque eu vejo a galera no curso falando, não, mas aí eu vou ter que... E eu só fico olhando, João, não respondo nada. Claro que vai ter que. É. Claro que vai ter que abrir mão. Isso é uma coisa... Mas aí os meus amigos já estão na faculdade.
Vamos pra página 2. Exatamente. Por quê? Esse é o Ninguém tá relato te de obrigando medicina. a fazer o Enem. Ninguém. Isso foi uma coisa que eu demorei também pra perceber, porque eu antes reclamava muito, o Enem é uma prova injusta, por causa do TRI, não sei o quê. Isso aqui aí depois, gente, tá bom, continua reclamando aí, os outros vão passar e você vai ficar. Cara, você tá falando com uma das pessoas que é o maior reclamão do mundo, que sou eu. Eu reclamo, cara. Eu reclamo contra essas coisas, não dá. Não dá. E aí, beleza, aí reclamou. E agora, você tem que fazer o quê? Tirar 980 na redação, 960 na redação, vai ter que acertar perto de 40 em cada uma, e é isso aí. Agora vamos pra próxima página. Eu Reclamando odiava ou não, muito. vambora. Não, cara, não faz diferença a reclamação. Exatamente. Né? Claro que a gente quer achar um trajeto mais curto, mas não faz diferença, cara. Outra que eu vejo, a galera acabou de sair do terceiro ano. João, o cara acaba de sair do terceiro ano. Eu acho que eu vou fazer só o UERJ. O cara acha que passar pra UERJ é mais fácil. Melzinho. É melzinho, porque dá a sensação de que são só duas. Sim. Então, putz, cara, não é assim a vida, meu irmão. Tá com preguiça, então, cara, vai lá e faz o que tem que ser feito. Vai lá e faz o trabalho, vai lá e estuda, vai lá e faz a questão, vai lá e erra. Não, mas eu não vou fazer de novo não, porque ela é fácil. Faz aí, meu irmão. Chega no resultado, vamos ver se tu chega. Não, mas já sei que é 70. Então, faz das 70 aí, pô. Eu acho que isso dá humildade de você aceitar que ainda tem muito pra melhorar. É o principal também, né? Porque se você já tá perfeito, então não tem nada que você possa fazer pra mudar, né? Maria Clara, a gente que tá... Eu e Ritter, a gente trabalha... Assim, eu não tô dizendo que o trabalho de alguém seja fácil. Não é de ninguém que tá lá no Mini é fácil, né? Mas na teoria, e aí eu já tô botando essa... Na teoria, o cara que vai fazer medicina, ele já tem uma predileção por biologia e química. Isso é fato, João? Eu não sei, mas na teoria... Pelo menos biologia o cara tem que gostar. Porque se não... Pô, se não... não, eu não aceito a biologia. Então, meu irmão, você vai fazer outra área, pô. Biologia é, né, o carro-chefe do negócio. Química e física... Física e matemática ficam ali num... Cara, não é justo ter que estudar matemática, não é justo ter que estudar física, porque eu vou fazer medicina, não vou fazer engenharia. Não. Quem fala isso? Não, mas tem esse chororô, cara. Tem o cara do terceiro e do segundo ano que fala isso. Meu filho, se aprender exatas com o Léo e com o Rita, você vai desenvolver cognitivamente, você vai ficar mais inteligente, você vai ser um médico melhor. Vai facilitar as outras questões. Cara, não tem o que fazer, mas o cara fica nesse chororô, e, pô... Aí no primeiro momento você tenta agasalhar o cara, e tu fala, pô, não, legal. Mas caraca, meu irmão, você tem que fazer o trabalho. Ou não tem que fazer o trabalho, Mônica? Vai lá e faz, cara. Para de chorar, para de reclamar. Né? Você está tendo a oportunidade que poucos no Brasil têm de ter esse aprendizado, de ter esse momento. É um privilégio, cara. Quando você vê aquilo como uma oportunidade, também muda muito, assim. E você vê que você ainda pode melhorar muita coisa na sua vida pessoal. Eu mudei muito desde que eu comecei o cursinho. Tipo, meu jeito de estudar, a questão de entender o valor de fazer o mínimo todos os dias. O mínimo não, né? Mas, tipo, o que eu deveria fazer. Então, assim, chegava um dia que eu tava mais cansada e ao invés de, sei lá, vou ter que fazer tudo isso agora, eu fazia um pouquinho e aí eu deixava para outro dia fazer mais, entendeu? Terminar. Mas todos os dias eu fazia. Então, acho que o principal é você ter essa disciplina de não largar a toalha, entendeu? Mesmo quando você estiver cansado. É isso. E a gente em sala de aula, Rita, eu disse assim, do nada, faz a 37 aí pra ver se você tá aprendendo. Porque física e matemática tem que fazer em sala de aula, cara. Pro cara ver que ele precisa aplicar aquilo de alguma maneira. E alguns alunos que estão chegando, aí tu vê assim, faz a 37. Aí tu vê o cara que já tomou porrada, ele vai lá e faz mesmo. E tu vê o cara que tá com medo de fazer, porque ele não quer ver que ele errou naquele momento. Deixa eu esconder isso. Aí fica ali, aí ajeita o material, aí bota a caneta. Só tá esperando tu resolver. Pegar água. Mas você... Se a gente pedir pra fazer naquele momento, seja um feedback... Você tem que fazer, cara. Tem que fazer. Ninguém chutou porque tá com tempo. Não, eu quero correr disso aqui que eu preciso dar aula, mas eu preciso que você veja que é o checkpoint. Um checkpoint ali, pô. E você passa também a agradecer, tipo, nossa, ainda bem que eu errei agora. Aí você vai tirar a dúvida e vai ver que não tá entendendo o que você achou que tava. Cara, tem todo um trabalho pra fazer, o aluno tem que ir lá e fazer. Foi o que ela fez no segundo ano dela. No segundo ano fez. E tá aí, aprovada. É um amadurecimento absurdo, assim, a época do cursinho. Cara, que bate-papo legal. Pô, de verdade mesmo. É isso. Muito agradável. Maria, obrigado por ter Obrigada. participado. Foi uma honra ter escutado isso. Com certeza vai ajudar quem tá ouvindo a gente. E agora tem uma surpresinha pra você. Você está no arquivo confidencial. Opa. Finge surpresa, cara. Tá bom. Nossa! Nossa, Caramba! caramba! Quem vem aí? Um
muita alegria eu deixo essa mensagem, parabenizando pelo sucesso alcançado no vestibular para medicina da UFRJ. Eu tinha certeza de que você atravessaria essa etapa com total tranquilidade. Conta sempre com seu padrinho em tudo que precisar. Eu tô muito feliz por ter te acompanhado por toda essa sua trajetória no cursinho, visto o quanto você se esforçou e batalhar para conseguir essa aprovação. Eu tô muito feliz por você, acho que você vai ser uma grande médica e eu tô morrendo de saudades e eu te amo. Beijos. Que jornada, hein, filha? Nossa Senhora, hein? Que jornada. Outro dia eu tava lembrando, né, do seu terceiro ano e vi o símbolo que vocês escolheram, né? Lembrei do símbolo, né? Uma fênix, um símbolo da tua turma. Nada poderia simbolizar mais essa trajetória do que isso, né? Parecia que estava escrito, né, filha? Uma tentativa, a primeira tentativa que todo mundo achava que seria passar de primeira, depois uma segunda tentativa emocionalmente destruída, né, com aquela prova de português. Foram 2 anos disputando Raul Seixas, né? Tente outra vez, não diga que a vitória está perdida. E o terceiro, você se reconstruiu, você se planejou, você teve calma, resiliência e foi lá e fez. A engenharia perdeu uma mente brilhante. Me dá muito orgulho ver você indo para o fundão todos os dias. E o que eu tenho a dizer para você, filha, seja muito feliz nessa sua carreira. Vocês são as mãos de Deus aqui na Terra. Parabéns, Maria Clara. Estou muito orgulhoso da pessoa que você se tornou. Tenho muito orgulho de ser seu irmão e quero que você saiba que você pode contar comigo para sempre. Beijo, te amo. Só tenho aqui para desejar para ela muito sucesso. Ela é uma menina maravilhosa, muito esforçada, capaz, inteligente. E eu sabia que ela tinha todo o potencial para passar. Parabéns, Maria Clara. Eu sempre soube que esse dia ia chegar. Todos nós que estivemos perto de você durante essa fase, né, que foi muito difícil, sabemos o quão determinada você foi e quão merecedora dessa vaga você é. Então, agora eu tô muito feliz aqui acompanhando tudo. Eu sinto muito orgulho de você e da sua trajetória. E amo você, amo a nossa amizade e tenho certeza de que você vai se tornar uma médica maravilhosa. Parabéns para você. Você merece todo esse glamour, essa conquista. Nós todos estamos muito felizes. Você só é motivo de orgulho da nossa vida. Te amo muito e parabéns, parabéns, minha linda Maria Clara. Oi, amiga, eu me lembro como se fosse ontem, quando eu descobri que você passou pra medicina. Eu fiquei muito, muito feliz de saber que uma pessoa que eu admiro tanto, uma pessoa que eu torci muito, conseguiu realizar esse grande sonho. Te ver feliz me faz feliz, então foi algo muito importante pra mim. Você é uma pessoa maravilhosa, eu tenho muita sorte de ter você na minha vida. Eu sou muito grata por poder estar participando dessa nova fase com você. Espero participar de todas as outras, sua formatura, seu meio médico. Você é uma pessoa muito importante pra mim. Eu amo muito a nossa amizade e você já é uma médica incrível. Eu sou muito feliz por ter participado dessa jornada, ter crescido com você e visto quanto você batalhou, lutou, se dedicou, estudou para essa tão sonhada vaga na Federal. Sabe que eu estou aqui para qualquer coisa, pode contar comigo para sempre. Beijos. Sim, tem muita coisa que eu gostaria de dizer agora, mas eu imagino que depois de uma gravação você tá cheia de emoções. Só queria dizer que eu tô muito orgulhoso. E, assim, não vou falar nada do que é muito clichê, que sempre falam, acreditei. Mas você sabe muito bem que todos os anos eu estive do seu lado. E esse ano eu ainda falei, esse é seu ano, eu confio em você. E independente do que vier pela frente, você é mais do que capaz de conquistar. Você é uma garota incrível. E eu queria mandar um beijão pra minha grande dupla do coral. Você é demais. Um beijão. Primeiro, para te desejar os parabéns, né? Te desejo também muito sucesso nessa jornada. Eu sei que o quanto você batalhou por isso e, assim, sempre acreditei em você, vou continuar acreditando em você e que você consiga alcançar todos os seus sonhos. Então, parabéns, Maria, pela aprovação. Eu sabia que você ia conseguir, porque você sempre foi muito inteligente, muito dedicada. Então, parabéns, eu tô muito feliz por você. Um beijo. Parece um sonho estar aqui, gravando meu depoimento. Chegou o tão sonhado dia, o tão merecido dia de você gravar o podcast dos aprovados do Mini. Eu só tenho a agradecer a Deus, ao seu empenho, à sua perseverança, ao suporte do Mini, ao suporte da psicóloga e toda a torcida, dos familiares e amigos que sempre acreditaram na sua capacidade de alcançar essa realização. Que você seja muito feliz na medicina, que você tenha realização, que todo esse empenho, que toda essa saga ela seja coroada
com muitas alegrias e vitórias. Não esqueça jamais que eu e seu pai somos seus fãs incondicionais. Te amamos muito, assim como toda a sua família e seus amigos. Mas não esqueça também de carregar o telefone, compartilhar a localização e levar o casaquinho, tá bom? Um beijo, te amo. Muito bom, cara. Aí o enche d'água. Não, calma aí. Cara, muito bom relato da sua mãe. Puxão de orelha Muito bom agora. relato da sua mãe. Parabéns por esse relato excepcional, cara. Já tá chorando, cara. Pô. Eu também, eu não sou de me emocionar assim, mas... Não, pais mexem muito, assim. É. Não, Fofo, porque cara. eles estavam lá o tempo inteiro. Família passa por tudo que a gente passa junto, né? E eles ficam só na torcida, então realmente muito especial esse relato. Quer falar, Léo? Se eu conseguir, que eu costumo dizer, né, é um sonho compartilhado mesmo, assim. Então, os pais sonham com os filhos, né, e sofrem juntos. Sim. E ver isso, eu ainda não vivi isso, né, mas compartilho com vocês aí. É de uma felicidade que só sendo pai para entender. É isso, Maria. Muito obrigado por ter compartilhado a história Obrigada com a a gente. vocês. Queria pedir para você deixar um recado pro seu futuro calor e caloura que tá ali naquela câmera e estará no fundão ano que vem. Eu sei que parece que é muito distante esse sonho, que são muitas abdicações, muitas coisas assim no caminho para melhorar, mas é possível. É muito gratificante, né? Você chegar no fundão e ver, caramba, eu consegui, eu cheguei até aqui. Quando eu olho assim, o ano passado que eu tava fazendo e olho agora, o contraste, você começa a perceber, nossa, realmente valeu a pena. E tudo que vocês estão passando agora vai ser útil na vida de vocês. Vocês vão construir uma carcaça que outras pessoas não estão construindo. Então, enfim, não desistam, porque é uma oportunidade de aprender muito, de crescer muito. E de vocês conquistarem o que vocês estão procurando, né? É isso. Muito bom, cara. E esse foi mais uma anamnese da aprovação. Como ela falou, chegar ao fundão é muito bom, sair é muito melhor. Você vai ver. Tamo junto, rapaziada. Se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário, segue o Mini no Instagram, @CursoMini, compartilha com alguém que tá precisando ver esse vídeo. Um abraço e o Mini somos nós.